Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Imagina a seguinte situação, tá? Uma mente brilhante passa anos investigando um fenômeno super complexo, sabe? Uhum. Cruza dados, levanta hipóteses e finalmente faz uma descoberta fascinante. O trabalho está pronto, eu diria até perfeito para ser compartilhado com o mundo. Certo. Mas, bem no exato momento de cruzar a linha de chegada, surge um obstáculo bizarro. Um pedágio de milhares de dólares. Nossa. E, o mais irônico de tudo isso é que esse pedágio está sendo cobrado exatamente pelo mesmo ecossistema institucional que, em teoria, existe para fomentar a disseminação do conhecimento. Pois é um baita de um paradoxo, né? Total. E hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai investigar justamente isso. Como a ciência oficial que a gente consome acaba muitas vezes trancada atrás de muros burocráticos e financeiros, e, claro, como isso afeta diretamente o que chega até o público. É um tema urgente e o foco da nossa exploração hoje parte de uma perspectiva assim muito peculiar. A gente vai examinar as reflexões e as anotações do Jorge Guerra Pires. Ah, legal. O Jorge é um caso super interessante para a gente analisar. Exatamente. Ele é um PhD com uma trajetória que ilustra perfeitamente essas contradições todas do sistema. Para quem não conhece, o Jorge tem formação em bioinformática e construiu a base dele passando por instituições de um peso colossal, sabe? Sim, eu estava lendo sobre isso. Universidades e centros de pesquisa gigantes. Isso. Ele passou pela USP, Fiocruz, UFOP, UFBA e ainda teve experiências internacionais na Itália, na Universidade de L'Aquila e na Polônia, na Universidade Técnica de Gdańsk. Caramba, o currículo do cara é extenso. Ou seja, ele é alguém que conhece as engrenagens da academia tradicional bem por dentro mesmo. Com certeza. Só que, em um determinado momento, ele tomou uma decisão bem radical. Ele saiu, né? Saiu. Ele deixou essa estrutura formal toda para atuar como escritor e pesquisador independente. Uau! Trocar estabilidade acadêmica por um caminho independente exige muita coragem. E ele fez isso para focar em ciência acessível, inteligência artificial, pensamento crítico e ateísmo. Ele até criou séries de livros como Ciência para Não Cientistas, sabe? Ah, que genial! E tem aquela outra série também, a Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. Exato. O objetivo dele é sempre estimular a reflexão e o pensamento livre, unindo ciência, crítica social e filosofia de um jeito muito provocativo. E é justamente isso que torna essa transição dele tão fascinante para a nossa discussão de hoje. Porque ele traz uma visão de raio-x do sistema. Uma visão privilegiada, eu diria. Que ele construiu a partir dessa vivência. A ideia de que a verdadeira inovação na pesquisa sobre temas espinhosos, e aqui a gente foca muito no ateísmo, está sendo forçada a acontecer de fora para dentro da academia. É uma mudança de paradigma enorme. Para quem adora entender como o mundo funciona nos bastidores, olha, preste muita atenção. Porque esse debate não é só sobre crença ou descrença, sabe? Não, de forma alguma. É uma dissecação sobre como o conhecimento que forma a nossa sociedade é financiado, filtrado e empacotado antes de chegar na gente. E a primeira peça desse quebra-cabeça, surge de uma observação muito clara do cenário atual que o Jorge traz, principalmente lá nos Estados Unidos. O que está acontecendo por lá? Então, ao analisar palestras, simpósios e conteúdos em plataformas de vídeo, ele notou um padrão demográfico inegável. Tá. Uma quantidade massiva de pesquisas inovadoras e pesquisas super rigorosas sobre o ateísmo está sendo apresentada por jovens doutores. Interessante, uma nova geração assumindo a linha de frente. Isso. Eles estão publicando livros, criando séries educacionais e dissecando toda a filosofia por trás do pensamento livre. Mas aí vem a grande sacada, né? Onde esses jovens brilhantes estão apresentando esses dados? É aí que a narrativa dá um giro completo. É,
Não é onde a gente imaginaria. Exato. Eles não estão ocupando os púlpitos das universidades da Ivy League ou aqueles grandes auditórios institucionais tradicionais. De jeito nenhum. Eles estão nos palcos de eventos organizados por grupos ateístas norte-americanos e associações independentes. A pesquisa de ponta simplesmente fez as malas e migrou para fora dos muros acadêmicos? Tem um exemplo ótimo que o Jorge menciona, que é o do Rich Carrer. Ah, sim. O pesquisador que já até dialogou com o Jorge nos canais dele. Esse mesmo. Ele atua de forma totalmente independente. Essa nova geração opera plataformas próprias, sites e espaços de debate totalmente fora do radar universitário. Sabe a imagem que me vem à cabeça quando a gente pensa nessa dinâmica? Qual? É tipo a indústria musical. Ah, faz sentido. Explica mais. Pensa assim, a academia tradicional age como se fosse uma daquelas gravadoras multinacionais do século XX, sabe? Cheias de dinheiro e poder. Exatamente. Ela tem estúdios caríssimos, um poder de distribuição gigantesco, mas só quer assinar com artistas que produzam um som super seguro. Aquele som comercial que não ofende ninguém. Isso, que não ofende os acionistas. Diante disso, esses jovens doutores não estão desistindo da música, né? Eles estão simplesmente criando os próprios selos independentes. Nossa, é a analogia perfeita. Eles lançam as próprias plataformas para que a pesquisa veja a luz do dia sem precisar passar pela tesoura dos executivos da gravadora. Mas criar um selo independente levanta uma questão que a gente não pode ignorar. Se a nova geração está lá fora fazendo o som dela, quem é que ficou do lado de dentro ditando as regras do jogo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque quem controla as regras internas, no fim das contas, domina a narrativa histórica. Sem dúvida. E o diagnóstico sobre como o ateísmo é tratado, quando ele por acaso consegue furar o bloqueio da academia tradicional, é muito revelador. Como assim? O ateísmo quase nunca tem um departamento próprio ou uma linha de pesquisa autônoma em filosofia ou sociologia puras. Ele é sistematicamente alocado, subordinado mesmo, dentro dos departamentos de ciência da religião. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento aqui, tá? Vai em frente. Analisando de forma estritamente categórica, assim, friamente, não faz sentido lógico que o estudo do ateísmo esteja abrigado sobre o guarda-chuva da religião. Por que você diz isso? Porque, no fim das contas, o ateísmo é comumente definido em oposição direta à religião, né? É a ausência da crença ou a rejeição das premissas religiosas. Não seria o ecossistema acadêmico natural para rolar esse debate. Olha, eu entendo o seu ponto. E essa é justamente a justificativa institucional padrão que eles usam. Mas a falha lógica dessa premissa é muito profunda, e o Jorge aponta isso muito bem. Sério? Onde está a falha? Aceitar essa subordinação significa entregar o monopólio da narrativa para quem historicamente já tem um lado na história. Ah, entendi. É tipo, imagina tentar estudar a história da resistência anticolonial, mas sendo obrigado a usar apenas os livros de história que foram escritos pelos generais do próprio império colonizador. Caramba, a lente vai ser invariavelmente enviesada. Exatamente. O ateísmo não é só uma reação. Ele tem bases na biologia evolutiva, na lógica matemática, na ética secular. É muito mais amplo. Muito mais. E quando ele é confinado ao departamento de religião, ele passa a ser julgado por acadêmicos que frequentemente são simpatizantes ou até praticantes. Entendi. Fica aquela visão viciada, né? Nas notas do Jorge, ele cita a figura de pesquisadores como o Barth para ilustrar bem isso. O que esse pesquisador faz? Ele é o tipo de acadêmico que, mesmo adotando um método histórico-crítico, ele mantém um olhar bem polido, sabe? Amigável e conservador para com as figuras centrais da religião. Ele trata o ateísmo como se fosse um detalhe menor. Uma mera anomania dentro da grande narrativa religiosa que, adivinha, permanece como a grande heroína da história humana. Nossa, e o impacto desse viés na vida real é gritante, né? Tem aquele relato sobre um evento organizado pela PES, que é um grupo de ateístas lá em Brasília. Ah, sim, esse caso é emblemático. Para quem está nos ouvindo, preste atenção nessa história. Um pesquisador, que vinha justamente dessa área de ciência da religião, subiu no palco e afirmou de forma super categórica que o pensamento crítico surgiu do próprio cristianismo. Sério? É de cair o queixo ouvir isso. É uma reescrita histórica colossal. Ele simplesmente varreu para debaixo do tapete milênios de filosofia grega, varreu os pensadores orientais e o próprio iluminismo, sabe?
O iluminismo que muitas vezes se desenvolveu em oposição direta aos dogmas da igreja, né? Exatamente. Mas é bem esse tipo de ciência que acaba ganhando selo de aprovação oficial quando o tema é capturado por quem tem interesse em proteger a instituição. O cristianismo passa a ser creditado até pela invenção da crítica a ele próprio. É surreal. E esse mecanismo de captura ideológica ganha contornos de sobrevivência profissional mesmo, quando a gente traz a lente de aumento para a nossa realidade brasileira. No Brasil a coisa fica ainda mais sistêmica. Porque as instituições universitárias aqui operam num modelo financeiro muito, muito específico. Diferente dos Estados Unidos, né? Totalmente. Ao contrário de ecossistemas que têm fundações filantrópicas fortes ou um capital privado bem distribuído, cerca de 80% da pesquisa no Brasil é totalmente dependente do financiamento do Estado e das agências de fomento dele. Isso transforma a universidade num verdadeiro casulo estrutural. E o Jorge explora isso muito a fundo em um dos livros dele. Qual livro? O Punidos por Métricas. O título já diz muita coisa. Diz tudo. O que significa isso na prática? Significa que um pesquisador brasileiro não é avaliado só pelas ideias brilhantes que ele possa ter. Ele é avaliado por um sistema implacável de planilhas. É a ditadura do Lattes, né? Exatamente. Para manter uma bolsa ou o financiamento de um laboratório inteiro, a pessoa precisa publicar um número X de artigos em revistas classificadas com notas altíssimas por agências como a CAPES. E o problema é que revistas de alto escalão tendem a ser super conservadoras. Sim, elas rejeitam artigos muito controversários. Então, se um pesquisador decide investir, 3 anos da vida estudando como a bancada religiosa influencia leis de saúde pública... E aí as revistas rejeitam o artigo por ser polêmico demais? Isso. Esse pesquisador não perde só o tempo dele, ele perde o emprego. Ele é expulso do sistema por não bater a meta da planilha. Caramba! O sistema de métricas cria uma autocensura preventiva, né? O pesquisador já nem tenta. Nem tenta. E tem um dado estatístico fascinante sobre a demografia de quem opera essas métricas que consolida esse bloqueio todo. Qual é o dado? Envolve um grupo ligado à própria CAPES. Ao analisar esse grupo, que vai desde jovens pesquisadores até os mais seniores, foi constatado que quase 50% se declaram cristãos. 50%? Quase metade. E o mesmo levantamento aponta que o número de ateus ali gira em torno de 30%. Olha, 30% é uma fatia imensa. Pensando rápido, a gente poderia supor que uma representação assim garantiria um ambiente de debate super aberto, não? A lógica sugere isso. Principalmente porque 30% é 30 vezes maior do que a média de ateus na população geral brasileira. Pois é um número forte. Mas a sociologia das instituições mostra o exato oposto. Mesmo com os 30%, a maioria de quase 50% que se alinha aos valores cristãos tradicionais, ainda quem dita a cultura do lugar. Entendi. Eles que dão as cartas. São eles que frequentemente presidem as bancas de avaliação que direcionam os editais milionários de financiamento e decidem quais projetos recebem verba. É como dizem, a hegemonia não precisa de 100% de domínio. Ela só precisa ter o controle das chaves de acesso. Perfeito. E quando alguém lá de dentro tenta desafiar essa hegemonia, a resposta do sistema não é sentar para um debate intelectual construtivo. Qual é a resposta, então? É a aniquilação total da reputação da pessoa. Nossa, pesadíssimo. Isso me leva ao caso perturbador do ex-reitor da Universidade de São Paulo, a USP, que está nas anotações do Jorge. Esse caso é de arrepiar. A gente está falando de um professor titular de biologia, um cara que alcançou o ápice absoluto da pirâmide do prestígio acadêmico no nosso país. Um ex-reitor da USP. Não é pouca coisa. Pois é. E esse ex-reitor publicou um artigo de opinião no jornal Folha de São Paulo, fazendo críticas bem contundentes sobre como a influência religiosa estava interferindo na prática e no ensino da ciência. Um debate super válido. E o que aconteceu depois? O que aconteceu a seguir não foi a publicação de réplicas acadêmicas civilizadas no mesmo jornal, como a gente esperaria da elite intelectual. A retaliação foi visceral, foi puramente corporativista. Veio de fora da universidade? Pior que não. Os ataques mais cruéis vieram de dentro da própria casa dele, dos colegas biólogos e membros de departamento. Que absurdo! O ostracismo acadêmico funcionou de forma brutal. Convites para bancas sumiram da noite para o dia.
Projetos conjuntos foram engavetados e criou-se um clima de repúdio institucional. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? O recado não era só para o ex-reitor, que, convenhamos, já estava com a carreira consolidada. Era para quem, então? O recado era para os jovens pesquisadores que estavam assistindo essa cena. A mensagem nas entrelinhas era tipo: se nós podemos fazer isso com um ex-reitor da USP, imagina o que a gente vai fazer com a sua bolsinha de doutorado se você cruzar essa mesma linha. Caramba! É uma pedagogia do medo nua e crua. Sim, e fica cristalino que tentar promover uma revolução temática por dentro desse casulo, jogando pelas regras de um sistema engessado, é uma missão quase suicida para a carreira de qualquer um. Então, a única saída lógica é aquela que o próprio Jorge e outros adotaram, né? Romper o casulo. Isso. Ir para a internet, publicar livros de forma independente, criar canais no YouTube e falar diretamente com o público. Mas o mundo real é implacável. Muito implacável. Trabalhar fora do casulo apresenta uma barreira colossal. Uma barreira que se resume a 2 palavras: financiamento puro. E duro. A transição para a pesquisa independente esbarra no modelo de negócios da publicação científica que, olha, é indiscutivelmente um dos mercados mais monopolizados do mundo. É um mercado bizarramente lucrativo. Muito. Porque, para que a ciência seja reconhecida, ela precisa ser publicada em periódicos revisados por pares, certo? Certo. No entanto, essas revistas cobram as famosas APCs, que são taxas de processamento de artigos. Elas cobram dos próprios autores, não é? Exatamente. Cobram para que o artigo seja publicado e fique disponível em acesso aberto. E a gente está falando de taxas que facilmente passam de 2 ou 3 mil dólares por um único artigo. Vamos traduzir isso para a realidade de um pesquisador independente brasileiro. 3 mil dólares, na cotação que a gente vive, beira os 15 mil reais. 15 mil reais. É o preço de um carro usado para conseguir publicar um documento de 10 páginas, gente. E como o sistema lida com isso? Bom, recentemente, agências governamentais como a própria CAPES criaram mecanismos para subsidiar essas taxas. Ah, maravilha. Problema resolvido. Só que não. Tem a letra miúda do contrato. Qual é? Esse dinheiro público só é liberado para pesquisadores que estão formalmente vinculados a uma instituição reconhecida. Ah, entendi. Ou seja, quem está quentinho dentro do casulo tem a conta paga pelo governo. Quem teve a coragem de sair para pesquisar de forma independente e livre tem que tirar 15 mil reais do próprio bolso se quiser contribuir com o avanço da ciência de forma oficial. E o estrangulamento financeiro não para em quem quer publicar, né? Ele atinge violentamente também quem só precisa consumir a ciência para poder gerar conhecimento novo. Sim, porque o pesquisador independente não tem aquele acesso das assinaturas milionárias que as universidades mantêm com as grandes editoras. Aqueles pacotes gigantescos que custam uma fortuna. Isso, cada artigo essencial para uma revisão de literatura está trancado atrás de um muro de pagamento, um paywall, que exige, sei lá, 30 ou 40 dólares por leitura. Tem uma história de bastidores que o Jorge conta que escancara bem o absurdo que essa situação toda. Conta aí. Ele estava se preparando para uma mesa redonda justamente sobre ateísmo. E ele precisava fundamentar os argumentos dele com dados de ponta, né? Ele mapeou 4 artigos científicos que eram fundamentais para a tese dele. E aposto que estavam todos trancados. Todos os 4. Trancados atrás de muros de pagamento em revistas de alto impacto. Ele tentou buscar em repositórios abertos e nada. Nada, né? Nada. Ele tentou até mesmo aquele site, o Sci-Hub, sabe? Sei, aquela plataforma famosa por piratear artigos, que, aliás, só existe porque a comunidade científica não aguenta mais ser extorquida, né? Exato. O Pirate Bay da ciência. Mas olha só, os artigos que ele precisavam eram tão específicos que nem lá ele encontrou. Nossa! E a rota tradicional de mandar e-mail para o autor. Então essa é a rota da solidariedade acadêmica, né? É super comum mandar um e-mail direto para o autor pedindo um PDF. A maioria manda numa boa. Sim, geralmente o pessoal é super solícito. Mas o autor de um desses 4 artigos cruciais simplesmente recusou o envio para o Jorge. Sério? Sério. Bloqueou o diálogo e travou o fluxo de informação. E como ele resolveu esse impasse, no fim das contas? Foi uma manobra que chega a ser cômica se não fosse trágica, sabe?
Ele teve que pedir um favor pessoal a um amigo. Um amigo que estava dentro da universidade. Isso, um professor que estava devidamente empregado numa universidade federal. Esse professor teve que logar no sistema interno lá da universidade dele, usar as credenciais institucionais dele. Acesso privilegiado pago com o nosso imposto, diga-se de passagem. Sim, pago com dinheiro público. Ele baixou os PDFs e mandou por baixo dos panos para o Jorge. Tudo isso para que um pesquisador independente pudesse finalmente estudar e se preparar para um debate. Olha, esse episódio aí sintetiza a mecânica perversa do controle do conhecimento que a gente tem hoje. Mostra como o sistema funciona. Mostra que a matéria-prima essencial para a evolução do pensamento humano está privatizada e está restrita a quem tem o crachá certo no pescoço. É um paradoxo brilhante e assustador ao mesmo tempo. Porque, de um lado, a gente tem cientistas, escritores, filósofos, como o Jorge querendo democratizar o debate, querendo levar a ciência para essas praças virtuais e estimular o raciocínio lógico da população. E do outro lado, a própria engrenagem da ciência, que adora se ver como universal e iluminista, funciona, na verdade, como um clube de campo super exclusivo. Uma panelinha onde a mensalidade é simplesmente impagável para quem não tem o patrocínio do Estado. De métricas ou esses muros de pagamento filtram as vozes discordantes, a inovação estagna. A gente perde as melhores ideias. Com certeza. Compreender a trajetória de pesquisadores que deixam a academia nos permite ver justamente os pontos cegos desse sistema todo. A inovação real sempre aconteceu nas margens, né? É verdade. E hoje essas margens são os canais independentes do YouTube, os livros autopublicados e os eventos comunitários. Chegando ao fim da nossa exploração de hoje, para quem nos ouve, aquela imagem inicial de um laboratório impecável, onde a verdade floresce sem impedimentos, olha, ela parece no mínimo bem ingênua agora, né? Bastante ingênua. A gente viu como a estrutura acadêmica, através de departamentos bem enviesados, acaba forçando narrativas conservadoras sobre temas que deveriam ser estudados de forma livre. Como as métricas estatais criam casulos de autocensura, punindo quem ousa quebrar o protocolo, tipo o ex-reitor da USP. Isso. E mais importante, desvendamos como o dinheiro, as engrenagens financeiras das publicações, atua como o verdadeiro sensor do nosso século. E o impacto disso tudo no dia a dia é gigantesco, embora a gente não veja. Muda tudo. Muda. Porque a maneira como a gente ensina nas escolas, como a gente valida o pensamento crítico, como a gente interpreta a nossa própria história, tudo isso depende de quem tem as chaves do controle. Se o conhecimento que chega até nós é filtrado por um sistema paralisado pelo medo e focado no lucro editorial, a nossa visão da realidade está sendo muito, muito limitada. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento final bem provocativo para digerir. Se o acesso aos dados cruciais e as ferramentas para espalhar novas ideias exigem que a pessoa esteja lá dentro de um casulo institucional submisso, ou então que ela pague milhares de dólares do próprio bolso. Qual é a consequência disso? Será que o verdadeiro pensamento livre se tornou um artigo de luxo no nosso século? Um privilégio acessível só para quem está disposto a bancar a própria liberdade intelectual? É uma pergunta pesada. E pior ainda, até que ponto os fatos científicos e aqueles livros didáticos que a gente consome como verdades absolutas já chegam até nós totalmente domesticados pelo sistema? Fica aí o questionamento para nossa própria reflexão. Até o nosso próximo mergulho profundo. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.